Você já se perguntou se os insetos que aparecem na sua casa podem ter um significado espiritual segundo a Bíblia? Deus frequentemente usa pequenos detalhes da criação para transmitir mensagens profundas. Por exemplo, Provérbios 6, versículo 6, nos aconselha a observar a formiga e aprender com sua sabedoria e diligência. Esse versículo revela que até mesmo as criaturas mais pequenas podem conter ensinamentos divinos. Mas, e quando esses insetos surgem com frequência em sua residência? Será que poderiam ser sinais importantes que não devem ser ignorados? Hoje, vamos descobrir o significado espiritual da presença dos insetos em sua casa e o que eles podem estar tentando comunicar. Desde alertas até bênçãos ocultas, vamos mostrar como interpretar essas mensagens e quais atitudes tomar, baseando-se na sabedoria bíblica. Se em algum momento você sentiu que algo maior está tentando atrair sua atenção, este vídeo trará as respostas que você busca. Está preparado para entender o que Deus deseja revelar a você? Desde eras antigas, os insetos são vistos com admiração e mistério. Pequenas criaturas que surgem nos momentos mais inesperados, como se fossem guiadas por uma força invisível. Muitas pessoas os consideram apenas incômodos ou presenças indesejadas em seus lares, sem refletir sobre o que podem simbolizar. Todavia, a Bíblia ensina que Deus utiliza toda a sua criação para enviar mensagens importantes, e os insetos não são exceção. Em Êxodo, por exemplo, podemos ver que as pragas do Egito não foram simples acontecimentos fortuitos, mas sinais carregados de significado divino. Nem sempre os pequenos insetos são apenas elementos naturais. Muitas vezes carregam mensagens divinas com um objetivo determinado. E se a visita de certos insetos em sua casa não fosse mero acaso, mas sim um aviso ou uma confirmação espiritual? Jesus nos ensinou que tudo ocorre pela vontade de Deus. E, em Mateus capítulo 10, versículo 29, lembra que mesmo que sejam vendidos 2 pardais por um valor muito pequeno, nenhum deles cai na terra sem a permissão do Pai. Se Deus cuida de cada pássaro, certamente existe um propósito para a presença desses pequenos seres ao nosso redor. A Bíblia está repleta de exemplos onde os insetos são utilizados para transmitir ensinamentos espirituais valiosos. As gafanhotos, por exemplo, foram enviados como um castigo durante a época do faraó. Mas também aparecem no livro de Joel, simbolizando restauração e plano divino. Em Provérbios 30, verso 25, aprendemos que as formigas não são um povo forte, mas durante o verão elas acumulam seu alimento com grande sabedoria e planejamento. Esse inseto, aparentemente insignificante, é exaltado como um exemplo de prudência e entendimento. Isso nos leva a refletir. Se cada criatura na criação tem um papel definido, o que os insetos querem nos ensinar quando surgem em nossas vidas? Talvez não seja mera coincidência quando uma borboleta cruza repetidas vezes nosso caminho, ou quando uma aranha deixa sua teia em um canto específico da casa. Também pode chamar a atenção o momento em que uma fila de formigas invade a cozinha, exatamente quando estamos diante de uma decisão importante. Muitas pessoas já vivenciaram situações em que a presença de um inseto estava ligada a um acontecimento marcante em sua história, quase como se fosse um sinal enviado para nós. Deus enviava a um homem que contou que, após semanas de conflito espiritual e incertezas sobre sua missão, encontrou uma vagalume que brilhava no escuro do seu quarto. Num instante, lembrou-se das palavras de João 1:5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Sentiu em seu espírito que Deus o estava reafirmando, que mesmo quando ele se sentisse perdido, a luz de Cristo jamais deixaria de brilhar. Outro relato menciona uma mulher que, depois de orar pedindo orientação,
percebeu a presença insistente de uma abelha em sua janela. Ao buscar o significado das abelhas na Bíblia, descobriu que estão associadas à dedicação e produtividade. Uma mensagem clara para continuar trabalhando com empenho no caminho que Deus havia traçado para ela. Ao analisarmos a palavra de Deus, percebemos que os insetos foram usados tanto como símbolos de bênção quanto de advertência. Em Êxodo, as rãs e gafanhotos faziam parte do juízo divino sobre o Egito, demonstrando que a desobediência traz consequências. Entretanto, também encontramos exemplos positivos, como o mel das abelhas, que representa a doçura da sabedoria divina. Salmos 19, 10 diz que a palavra de Deus é mais desejável que ouro e mais doce que o mel do favo. Isso nos ensina a não enxergar os insetos apenas como incômodos, mas a refletir sobre qual mensagem podem estar trazendo às nossas vidas. Na tradição bíblica, os gafanhotos simbolizam a condição humana diante da imensidão de Deus. Os espiões de Israel relataram: vimos gigantes e nos sentimos como gafanhotos a seus olhos. Essa cena revela como o medo pode distorcer nossa autoimagem, fazendo-nos parecer menores do que realmente somos. Contudo, no livro de Joel, Deus promete restauração, mesmo após a devastação causada pelos insetos. Ele diz: eu vos restituirei os anos que a traça, o gafanhoto, o revoltão e a lagarta consumiram. Joel 2, 25. Inicialmente símbolos de destruição, esses insetos tornam-se o ponto inicial para uma renovação divina. Não é por acaso que muitos profetas e homens de Deus encontravam significados profundos na natureza. João Batista, exemplo de dedicação a Deus, vivia no deserto, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Isso nos mostra que até o que parece pequeno e insignificante pode ser fonte de sustento e carregar um sentido maior na obra divina. Se os insetos fazem parte do plano divino para suprir um profeta, talvez estejam presentes na tua vida para trazer uma mensagem especial. As histórias bíblicas nos convidam a observar com olhos espirituais os acontecimentos ao nosso redor. Se repentinamente notas a presença constante de algum inseto em tua casa, pode ser uma chance para refletir sobre o significado que esse símbolo quer transmitir. A invasão de formigas pode ser um sinal que nos lembra da importância da preparação e da disciplina. Já o aparecimento de uma borboleta em um momento decisivo na sua vida pode indicar uma transformação que Deus está realizando em você. Algumas pessoas percebem a presença de traças ao redor de suas lâmpadas justamente em momentos de conflito espiritual, o que remete à advertência em Mateus 6:19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Os insetos surgem nos momentos mais inesperados, às vezes causando incômodo, outras vezes trazendo admiração, mas sempre com o potencial de nos ensinar algo. O segredo está em aprender a discernir, pois nem tudo que vemos tem, necessariamente, um significado espiritual. Porém, quando Deus deseja se comunicar, Ele sabe como captar nossa atenção. Ao longo da Bíblia, Ele usa elementos cotidianos para falar com seu povo. Moisés viu uma sarça ardente. Elias escutou um sussurro suave, e Balaão foi repreendido por sua própria jumenta. Se Deus conseguiu falar através dessas formas, por que não enviaria uma mensagem por meio da menor das suas criaturas? Cada ser tem um propósito na ordem divina, e cada aparição incomum de um inseto em sua vida pode ser um lembrete de que Deus está no controle, organizando cada detalhe. Algumas culturas antigas consideravam as borboletas símbolos da alma,
enquanto as abelhas eram vistas como mensageiras da diligência. No relato bíblico, os gafanhotos representam tanto juízo quanto restauração. As formigas exemplificam a sabedoria, enquanto o mel simboliza a doçura da palavra de Deus. Muitos cometem o erro de enxergar tudo apenas pela ótica física, sem perceber que o espiritual se revela de inúmeras formas. Jesus nos ensinou a estar atentos aos sinais, tanto do céu quanto da terra, alertando para não sermos como aqueles que veem sem entender e escutam sem compreender. Se hoje você percebe insetos presentes em sua casa de maneira incomum, talvez seja o momento certo para orar e pedir discernimento. Deus pode estar se comunicando contigo por caminhos que ainda não percebeu, utilizando até mesmo os menores elementos para revelar grandes verdades. A Escritura nos mostra que Deus tem um propósito oculto em cada pequeno detalhe da criação. Desde os céus que proclamam sua glória até as criaturas mais diminutas que se movimentam sobre a terra, nada ocorre fora do seu conhecimento e vontade. Isso inclui a presença dos insetos em nosso ambiente. No livro de Jó, quando Deus responde às perguntas do homem sobre sua autoridade suprema, destaca o cuidado com que criou cada ser vivo, evidenciando que nada escapa ao seu domínio. Portanto, a presença dos insetos em sua casa, longe de ser um mero fenômeno natural, pode ser a manifestação de princípios espirituais que demandam sabedoria para serem compreendidos. Muitas vezes o que parece insignificante ou incômodo carrega um significado profundo, um convite para despertar a consciência. Desde os tempos antigos, os insetos têm sido usados nas Escrituras como símbolos de julgamento justo e também de restauração. No Êxodo, as pragas foram enviadas como punição a um povo resistente à vontade divina, enquanto, no livro de Joel, a destruição causada pelas gafanhotos foi seguida por uma promessa de redenção. Cada aparição tinha um sentido, e cada criatura estava sob o comando do Altíssimo. Quando as Escrituras mencionam as formigas, fazem isso para evidenciar a sua sabedoria e previsão, mostrando-as como exemplo de dedicação e trabalho incansável. No Evangelho de Lucas, Jesus ensina que nem mesmo os pardais caem ao chão sem a permissão do Pai. Se isso vale para as aves, certamente é válido para todos os seres que Ele criou. Deus utiliza tudo ao nosso redor para revelar verdades espirituais. E a presença dos insetos não está fora desse plano. A traça que corrói e destrói é usada como símbolo da natureza passageira das riquezas terrenas, nos lembrando que a verdadeira segurança não está nas coisas materiais. Por outro lado, a abelha produz mel, que nos Salmos é citada como representação da doçura da palavra divina. Cada criatura tem um papel fundamental na transmissão dos princípios divinos. E aqueles que buscam sabedoria encontrarão nesses pequenos seres mensagens ocultas já presentes na Bíblia. O livro de Provérbios, há séculos, nos convida a observar o comportamento dos insetos para aprendermos com eles. Deus os menciona com uma intenção clara, e aqueles que prestam atenção conseguem captar as lições que se escondem em sua presença. A Escritura não deixa nada por acaso, e quando algo se repete na vida de alguém, é porque há uma mensagem que Deus deseja revelar. A Bíblia alerta para que não ignoremos sinais e convites, pois muitas vezes o que aparenta ser um acontecimento comum é, na verdade, uma instrução direta do Criador. Quando Moisés estava no deserto e avistou a sarça ardente, ele não continuou seu caminho como se fosse algo irrelevante. Ele parou e percebeu sua importância. Foi ali que Deus falou com ele, mostrando qual seria seu propósito na vida. Existem momentos em que algo aparentemente trivial chama nossa atenção e suscita dúvidas.
É nessas ocasiões que precisamos buscar o discernimento que vem do alto, pois o que parece um mero detalhe pode ser a chave para entender algo muito mais profundo. As Escrituras estão repletas de exemplos em que a natureza é usada para transmitir advertências e ensinamentos divinos. Jesus usou parábolas com elementos da natureza para ensinar. Desde a semente que cai em diversos tipos de solo até a figueira que não produziu frutos, tudo na criação representa princípios espirituais. Deus continua falando conosco por meio das coisas que Ele mesmo criou e projetou. Assim, a observação atenta do mundo natural é um convite para entendermos a mensagem divina que está sempre presente ao nosso redor. A presença constante de insetos em uma residência pode servir como um convite à reflexão, um lembrete de que algo no plano espiritual precisa ser observado com cuidado. A Bíblia alerta sobre a indiferença diante do que Deus revela. No livro de Oséias, o povo foi repreendido por não identificar os sinais de seu afastamento. No Evangelho de Mateus, Jesus repreende aqueles que conseguem interpretar as mudanças climáticas, mas não os sinais espirituais. Muitas pessoas se preocupam com questões superficiais e ignoram aquilo que é realmente relevante. Quando algo se repete de forma persistente na vida de alguém, não é sensato desprezar o fato sem antes buscar orientação na palavra e na oração. No livro de Êxodo, as pragas enviadas a Egito tinham um significado claro. Cada uma desafiava a falsa segurança que os egípcios tinham. Rãs, piolhos, gafanhotos, todos esses insetos não foram enviados ao acaso, mas sim como uma demonstração do poder divino sobre a natureza e as nações. Se um inseto aparece repetidamente em um local, pode ser uma sinalização para que algo seja corrigido, indicando que há um aspecto na vida de uma pessoa que necessita ser examinado à luz da verdade de Deus. A idolatria, o afastamento dos princípios divinos e a falta de discernimento são situações que a Bíblia sempre associou a sinais manifestados na natureza. Quando os israelitas se encontravam diante desses fenômenos, eles enfrentaram secas, pragas e outras manifestações físicas que indicavam uma realidade espiritual. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele continua usando sua criação para orientar aqueles que têm ouvidos para ouvir. No Evangelho de Marcos, Jesus explica que o reino de Deus se manifesta em pequenas coisas que crescem até alcançar seu propósito. A fé começa como uma semente, e o ensinamento divino muitas vezes surge de formas que precisam ser meditadas e compreendidas. Deus não está limitado na maneira de se comunicar. E aquilo que parece insignificante para os olhos humanos pode ser a ferramenta que ele usa para transmitir uma mensagem clara e poderosa. O livro dos Salmos nos lembra que a voz de Deus ressoa por toda a criação, desde os céus até as menores coisas da terra. Sempre que a Escritura menciona um elemento da natureza, há uma lição que pode ser extraída. As formigas nos ensinam disciplina. As abelhas mostram o valor do trabalho dedicado e a gafanhoto é usada para falar sobre restauração e julgamento. Sempre que um inseto aparece num contexto específico, surge a oportunidade de refletir e perguntar qual princípio espiritual pode ser aplicado ali. O profeta Elias ouviu a voz de Deus não no vento forte nem no terremoto, mas num sussurro suave. Isso nos ensina que não devemos esperar que as respostas venham necessariamente com grandes manifestações. Muitas vezes Deus se comunica de forma delicada, por meio de detalhes que exigem sensibilidade espiritual. Aqueles que buscam a Deus com sinceridade aprendem a identificar sua voz até nas situações mais inesperadas. Quando Jesus caminhava entre as pessoas, ele usava elementos simples para revelar realidades profundas, falou sobre o grão de mostarda,
os lírios do campo e o trabalho dos pássaros. Tudo o que Deus criou possui um propósito, e quem observa com atenção pode captar mensagens até no que parece irrelevante. Um inseto que surge no caminho, que aparece em um momento decisivo ou permanece num lugar onde não deveria estar, pode ser mais do que uma coincidência. Pode ser um convite para enxergar com olhos espirituais e buscar compreensão. A palavra de Deus, contida na Bíblia, nos exorta a estarmos vigilantes e a não desconsiderar o que Deus pode usar para nos guiar. Quando Moisés avistou a sarça ardente, parou para olhar com atenção e recebeu seu chamado naquele instante. Quem ignora o que Deus coloca diante de si, corre o risco de perder instruções valiosas. Cada manifestação da natureza pode nos lembrar que Deus está presente, que Ele continua se comunicando e que tudo em sua criação tem um motivo. O livro de Eclesiastes nos lembra que existe um momento para tudo, inclusive para observar, refletir e discernir. Nada do que acontece na criação é aleatório, e cada evento, por menor que pareça, possui significado. Parece que pode ser uma parte de uma mensagem maior na escrita. Os insetos foram enviados para alertar, ensinar e ilustrar verdades espirituais. Hoje ainda existem no mundo com o mesmo propósito: revelar a sabedoria de Deus àqueles que estão prontos para prestar atenção. Na criação divina, cada elemento possui um significado e uma finalidade. Os céus proclamam a sua glória. Os mares refletem a sua imensidão, e até as criaturas mais pequenas fazem parte do plano divino. A Bíblia mostra que Deus usa elementos da natureza para se comunicar com o seu povo, e os insetos não são exceção. Desde o início, eles foram usados como símbolos de advertência, disciplina e restauração. No livro do Êxodo, serviram como instrumentos do juízo divino contra o Egito. Mas, em outros textos, são exemplos de sabedoria, perseverança e ordem. Nada nas Escrituras acontece por acaso, e quando esses pequenos seres aparecem repetidamente na vida de alguém, é importante refletir sobre a mensagem que pode estar por trás. As Escrituras indicam que Deus se comunica de muitas maneiras e frequentemente usa o que parece ser insignificante para isso. No Antigo Testamento, usou a sarça ardente para chamar Moisés. E no Novo Testamento, Jesus falou sobre o reino dos céus, comparando-o a uma semente de mostarda. Em todas as situações, o que parecia um detalhe pequeno tinha um grande significado. O Senhor continua se comunicando através de sua criação, e a presença incomum de insetos em uma casa pode ser um sinal que não deve ser desprezado. No livro de Joel, os gafanhotos são representados como um exército enviado por Deus, não apenas como um instrumento de juízo, mas também como parte de um processo de restauração. Primeiro eles vêm para consumir, mas depois Deus promete devolver o que foi devorado. Essa imagem mostra que, mesmo quando certos acontecimentos parecem negativos ou perturbadores, na soberania divina sempre existe uma lição e um propósito maior. Na natureza, os ciclos de vida dos insetos simbolizam transformações e renascimentos. A lagarta se recolhe em seu casulo antes de se tornar uma borboleta. A abelha constrói sua colmeia discretamente antes de produzir o mel. Esses processos podem ser entendidos como lembretes de que Deus age em silêncio, transformando aquilo que parece pequeno em algo significativo. O livro de Provérbios cita a formiga como exemplo de diligência e previsão. Apesar do seu tamanho, seu trabalho incessante faz dela um modelo de sabedoria. A Bíblia nos convida a observar o comportamento desses seres, aprender com eles
e aplicar seus ensinamentos em nossa vida espiritual. A formiga não espera a chegada do inverno para se preparar. Ela age com antecedência, armazenando alimentos e garantindo seu sustento. Esse comportamento destaca a importância da organização e do planejamento cuidadoso em nossa existência diária. A perseverança na vida do crente é fundamental. Aqueles que buscam a Deus precisam aprender a estar sempre prontos, mantendo a sua lâmpada acesa como as virgens prudentes da parábola de Jesus. Não se deve adiar aquilo que possui valor eterno. As abelhas mencionadas nas Escrituras, associadas ao mel, simbolizam a doçura e a sabedoria da palavra divina. Os Salmos descrevem o ensino de Deus como mais doce que o mel, mostrando que a revelação do Senhor não apenas alimenta a alma, mas também fortalece e orienta. No livro dos Juízes, Sansão encontrou mel dentro do corpo de um leão, uma figura que revela como Deus pode tirar bênçãos até mesmo de situações que parecem impossíveis. O mel representa o fruto do esforço e da organização das abelhas, além de simbolizar a recompensa do trabalho constante e da obediência. A Bíblia menciona a traça como um símbolo de decadência e fragilidade. No Evangelho de Mateus, Jesus alerta que os tesouros terrenos são passageiros, pois a traça e o ferrugem podem destruí-los. Essa mensagem nos convida a focar no que é eterno, no que não pode ser destruído. A presença inesperada da traça lembra a efemeridade das riquezas e a importância de investir no reino de Deus. Nos Salmos, a ação da traça é usada como metáfora para a transitoriedade da vida humana. Uma lembrança de que tudo que é material é temporário e somente o que está na vontade de Deus permanece para sempre. As gafanhotos são mencionados ao longo das Escrituras como instrumentos de destruição, mas também como uma chance para arrependimento e renovação no livro de Amós. Deus revela uma visão na qual os gafanhotos devoram a colheita, entretanto, o profeta intercede e o Senhor reverte o castigo. Essa passagem demonstra que, mesmo em tempos de tribulação e provação, a oração e a intercessão podem transformar o rumo dos acontecimentos. No Apocalipse, os gafanhotos aparecem como parte dos julgamentos finais, destacando sua função na realização do plano divino. Nos Evangelhos, Jesus ensinou que Deus cuida de cada detalhe da criação. Ele provê alimento para os pássaros e veste os lírios do campo, estando igualmente atento à vida de cada pessoa. A presença de insetos em momentos específicos serve como um lembrete dessa verdade, um convite a confiar que Deus controla todas as coisas. No livro de Jó, o Senhor responde às dúvidas do homem, mostrando a complexidade da natureza e revelando que sua sabedoria abrange desde o maior até o menor detalhe. Nada escapa ao seu saber, e cada evento na vida do crente pode adquirir um sentido profundo quando visto com discernimento espiritual. Os profetas frequentemente usavam elementos da natureza para enfatizar suas mensagens. Jeremias falou da figueira seca como símbolo de julgamento, e Isaías, assemelhando os homens à erva que murcha, Oséias representou a restauração de Israel com a imagem de uma oliveira próspera. Essas figuras ilustrativas revelam como Deus utiliza o que está visível para mostrar verdades espirituais. Do mesmo modo que os sinais nos céus e na terra servem para comunicar com seu povo, a presença de certos insetos em uma casa pode chamar a atenção para algo que precisa ser analisado à luz da palavra divina. O livro de Eclesiastes ensina que há um tempo exato para cada coisa, incluindo momentos para observar e refletir. Deus manifesta seus propósitos de variadas formas, e aqueles que desejam compreender devem estar atentos às indicações em seu redor.
A Escritura está repleta de convites à vigilância espiritual, alertas contra a distração e incentivos a perceber o que Deus mostra. Jesus repreendeu aqueles que entendiam as mudanças do clima, mas não reconheciam os tempos nos quais viviam. Esse princípio continua atual, pois muitos hoje negligenciam os sinais que Deus revela no cotidiano. Na criação, tudo tem uma organização e uma razão. Os insetos, embora minúsculos, são citados na Bíblia com sentidos específicos. A formiga simboliza a previsão, a abelha, o sabor doce da palavra. O gafanhoto representa julgamento e restauração, e a traça a fragilidade das coisas materiais. Cada um desses símbolos traz um ensinamento valioso para a nossa vida. Aplicada à vida espiritual, a presença de certos elementos torna-se incomum ou constante, e pode servir como um lembrete de que algo precisa ser refletido com mais profundidade. O Evangelho de Marcos conta como Jesus falava por meio de parábolas, trazendo exemplos da natureza para ensinar sobre o reino de Deus. Desde a semente que cai em terra fértil até o trigo crescendo junto com a erva daninha, cada imagem carregava um significado espiritual que aqueles atentos poderiam compreender. Do mesmo modo, os elementos do mundo natural continuam sendo sinais das verdades eternas. Nada na criação é por acaso, e aqueles que buscam a Deus com coração sincero conseguem encontrar nas coisas mais simples uma lição capaz de transformar sua visão. O salmista afirma que os céus anunciam a glória de Deus, e o firmamento revela a obra de suas mãos. Essa mensagem não se limita à grandiosidade do universo, mas inclui também os mínimos detalhes. Deus permanece comunicando-se por meio da sua criação, e cada manifestação da natureza representa uma chance para lembrar sua soberania, seu propósito e seu constante convite à reflexão e à obediência. A presença dos insetos na vida humana jamais foi casual. Desde tempos remotos, eles participam do equilíbrio da criação, cumprindo papéis invisíveis, porém essenciais no ecossistema. Entretanto, mais do que sua função natural, a aparição dos insetos pode ser compreendida como um sinal carregado de significados mais profundos. Pode conter um significado profundo e espiritual. A Bíblia deixa evidente que Deus utiliza toda a sua criação para transmitir mensagens, empregando elementos visíveis para revelar verdades invisíveis. No livro de Amós, o profeta tem visões onde a própria natureza se transforma na linguagem de Deus, alertando, corrigindo e orientando seu povo. Se as nuvens anunciam a chuva e os trovões anunciam a tempestade, por que não pensar que certos acontecimentos no ambiente ao redor também podem fazer parte de uma mensagem maior? As Escrituras nos mostram que o pequeno jamais deve ser ignorado. Jesus falou sobre o poder da fé do tamanho de um grão de mostarda e comparou o reino de Deus a um fermento que, embora imperceptível no início, transforma tudo ao seu redor. De modo semelhante, a presença de certos insetos pode parecer insignificante, mas no plano divino, nada acontece por acaso. Quando os israelitas foram advertidos por sua desobediência, Deus permitiu que a própria natureza testemunhasse contra eles. Em Deuteronômio, foram avisados que a terra reagiria se afastassem dos caminhos do Senhor. Na história do Egito, os insetos foram enviados como sinais claros de julgamento e intervenção divina. Os profetas entenderam que o que acontece na natureza possui um significado espiritual. Joel descreveu um enxame de gafanhotos que devorava os campos como um reflexo de uma crise maior, que só poderia ser revertida por meio da intervenção divina. Arrependimento, ou a simples imagem da traça, serve para ilustrar a corrupção interna que destrói o povo por dentro. Essas representações não foram escolhidas por acaso,
pois cada detalhe na palavra de Deus tem um propósito. Quando alguém percebe a presença constante de certos insetos em sua casa, isso pode ser um chamado para refletir sobre sua vida à luz das Escrituras. A traça, mencionada em diversas passagens, simboliza o desgaste e a fragilidade. No Evangelho de Mateus, Jesus usa esse exemplo para mostrar que as riquezas terrenas são passageiras e não devem ocupar o centro da existência. Se Deus permite que algo comece a se deteriorar na vida de uma pessoa, pode ser um lembrete de que apenas o que é eterno realmente permanece. De maneira semelhante, a Bíblia faz referência à abelha no contexto do mel, alimento que representa a doçura da palavra e a recompensa pela persistência no esforço. Cada inseto, em sua função natural, traz uma lição espiritual que merece atenção e não pode ser ignorada. As gafanhotos, por sua vez, estão presentes em momentos decisivos na história bíblica. Não só durante as pragas no Egito, mas também no Apocalipse, onde aparecem em um cenário de julgamento e sofrimento. Em toda ocorrência, sua manifestação está ligada a uma mudança profunda, a um evento que altera o rumo dos acontecimentos. Não são apenas criaturas errantes. Quando Deus as coloca em cena, é porque sua presença anuncia algo significativo e transformador. É fundamental destacar ou corrigir que o texto deixa claro. Os momentos de prova costumam ser precedidos por sinais e advertências que, quando desconsiderados, resultam em consequências mais graves. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus usando elementos da natureza para revelar verdades profundas. Ele fala da semente que cai em variados tipos de solo, dos lírios que não se afligem com suas vestes e dos pássaros que não fazem colheitas, mas são cuidados pelo Pai Celeste. Se o próprio Filho de Deus usou a criação como meio para revelar verdades espirituais, quanto mais devemos estar atentos ao nosso redor? Cada ser criado possui um propósito no plano divino. E quando algo se torna repetitivo no ambiente de alguém, isso deve despertar reflexão. A Bíblia ressalta a importância de permanecer vigilante. Jesus repreendeu aqueles que conseguiam interpretar as mudanças climáticas, porém não discerniam os sinais espirituais dos tempos. Os fariseus exigiam sinais extraordinários, sem perceber que já estavam cercados pela comprovação da obra divina. De modo semelhante, hoje muitos buscam respostas em eventos espetaculares, enquanto Deus continua falando por meio das pequenas coisas do cotidiano. Insetos, por menores que sejam, podem ser parte dessa linguagem divina, uma forma de chamar a atenção daqueles que ainda não entenderam o que Deus quer mostrar. O livro de Jó apresenta uma das respostas mais impactantes dessa mensagem. Deus responde à inquietação humana quando Jó questiona seu sofrimento, falando sobre a criação e os mistérios da natureza, da ordem perfeita que ele estabeleceu. Em seu discurso, menciona a vida dos animais, o voo das aves e o equilíbrio dos ecossistemas. A mensagem é clara, nada escapa ao seu controle, e cada detalhe no mundo possui um propósito. O mesmo vale para os insetos, sua aparição, sua persistência em certos períodos e seu comportamento singular podem fazer parte de um ensinamento que só é compreendido por uma mente aberta ao discernimento. As Escrituras estão recheadas de imagens que conectam os insetos a princípios espirituais. A formiga simboliza a previdência e a disciplina. A abelha representa a recompensa pelo esforço e a doçura da palavra. A traça exemplifica a fragilidade do mundo terreno e o gafanhoto é sinal de juízo e restauração. Nada na Bíblia acontece por acaso. Se esses seres foram mencionados com significados específicos, é porque sua presença na vida de alguém
pode estar transmitindo uma mensagem importante. Deus continua falando, mas precisamos estar atentos à sua voz. Frequentemente, os profetas usaram a natureza para enviar alertas. Isaías comparou os povos aos gafanhotos perante a grandeza de Deus. Jeremias descreveu a desolação da terra como consequência da desobediência. Amós falou da destruição causada por pragas enviadas para correção. Em cada situação, os elementos naturais possuem um propósito divino. As expressões naturais não são meras metáforas, mas sim representações de realidades espirituais. A presença de insetos em uma residência pode ser entendida sob esta mesma ótica, como um lembrete de algo que demanda cuidado na esfera espiritual. O livro de Eclesiastes ensina que existe um tempo para tudo. Há períodos de crescimento, períodos de poda e momentos de provação. A natureza reflete esses ciclos, e os insetos, por fazerem parte dela, também podem indicar uma fase específica na vida de alguém. Deus não deixa nada ao acaso, e aqueles que buscam sua orientação precisam aprender a interpretar os sinais que ele coloca no caminho. Jesus usava parábolas para que os que verdadeiramente desejavam compreender pudessem alcançar o entendimento. Seus exemplos extraíam ensinamentos do cotidiano, mas continham verdades eternas. Da mesma maneira, Deus continua a utilizar o cotidiano para falar àqueles que estão dispostos a escutar. A Bíblia não cita insetos por mera coincidência. Quando eles surgem de modo incomum na vida de uma pessoa, podem estar apontando para algo que requer cuidado. O salmista afirma que a criação proclama a glória de Deus e que o firmamento anuncia o trabalho das suas mãos. Esse testemunho não se limita aos céus e às estrelas. Abrange tudo o que Deus fez, do que é maior ao que é menor. Cada parte da criação possui um propósito. Se os insetos aparecem de forma inesperada, isso pode estar revelando um significado que merece atenção especial. Sinais repetitivos em uma casa podem estar atraindo a atenção para uma área que precisa ser avaliada à luz da palavra. O ponto essencial é não ignorar o que Deus está revelando e buscar sua orientação com um coração aberto para compreender. A criação divina é repleta de detalhes que manifestam sua sabedoria e intenção. Desde o movimento dos corpos celestes até os ciclos da Terra, tudo é planejado com uma precisão que vai além da capacidade humana de entender. Nada ocorre sem sua vontade, e cada elemento da natureza desempenha um papel no equilíbrio do mundo físico e espiritual. A Bíblia nos ensina que Deus utilizou desde o início a natureza como meio de comunicação com o seu povo, permitindo que até os mínimos aspectos da criação sejam portadores de mensagens que precisam ser discernidas. Os insetos, embora muitas vezes negligenciados, aparecem nas Escrituras com um simbolismo importante que não pode ser ignorado. Eles são mencionados em contextos de julgamento, restauração, disciplina e provisão, mostrando que sua presença pode ir além de um simples acontecimento natural. Na história do Egito, Deus usou esses pequenos seres para mostrar sua soberania e aplicar seus castigos contra um povo que teimava em não obedecer. No livro de Joel, eles foram um sinal de crise, mas também do poder de Deus para restaurar o que havia sido destruído. Em cada situação, esses pequenos seres não eram acontecimentos aleatórios, e sim parte de um plano divino com uma finalidade clara. O ensino bíblico contém diversas advertências sobre a necessidade de permanecermos atentos aos sinais. Jesus repreendeu aqueles que sabiam identificar as estações, mas não conseguiam entender os tempos espirituais em que viviam. A dificuldade de enxergar além do que é natural impede captar as mensagens que Deus continua a transmitir por meio da sua criação.
A presença frequente de certos insetos no ambiente pode ser um convite para refletir sobre a vida sob um enfoque espiritual, buscando na palavra sagrada o significado que tais criaturas tiveram ao longo dos tempos. No livro de Provérbios, as formigas são apresentadas como exemplo de sabedoria e precaução. Apesar do seu tamanho reduzido, sua dedicação ao trabalho e o hábito de guardar provisões para o futuro são exaltados como virtudes dignas de serem imitadas. A Bíblia orienta os fiéis a agirem com cautela, evitando a negligência e o adiamento das ações importantes. A mensagem subentendida na figura da formiga é clara. O momento de se preparar é anterior à crise. Esse ensinamento se reforça na parábola das 10 virgens, em que somente aquelas que haviam se prevenido para a chegada do noivo estavam prontas. Outro ser que aparece nas Escrituras com um simbolismo especial é a abelha. Seu produto, o mel, é citado como o símbolo da doçura da palavra de Deus e da recompensa oriunda da obediência. Nos Salmos, essa comparação enfatiza a bondade e o valor espiritual decorrentes do seguimento fiel às orientações divinas. Assim, tanto a formiga quanto a abelha ilustram princípios essenciais para a vida espiritual, mostrando que a observação da natureza pode revelar importantes lições para nossa jornada de fé. A lei do Senhor é mais desejável do que o ouro, e mais doce do que o mel, revelando que o conhecimento divino é o verdadeiro alimento da alma. O trabalho das abelhas é cuidadoso e constante, simbolizando a dedicação necessária na vida espiritual para colher frutos duradouros. Quando a Bíblia menciona a traça, faz isso no contexto da fragilidade das coisas materiais. Jesus alerta que os tesouros terrenos estão sujeitos à traça e à ferrugem, e que a verdadeira riqueza é aquela acumulada no céu. O dano causado por esses insetos serve como metáfora do desgaste inevitável do que é terreno, mostrando que o que não está fundamentado em Deus acabará desaparecendo. A insistência em se apegar ao que é passageiro impede a pessoa de focar no eterno. A presença constante desses insetos pode servir como um lembrete de que aspectos da vida precisam ser reavaliados. As gafanhotos são apresentados na Bíblia como instrumentos de juízo, mas também como símbolos de renovação. No livro do Êxodo, foram uma das pragas que destruíram o Egito, como castigo pela dureza de coração do povo. Todavia, no livro de Joel, Deus promete restaurar o que as gafanhotos destruíram, mostrando que mesmo em meio à devastação, seu poder traz restauração. A aparição dessas criaturas indica não só perda, mas também a oportunidade de voltar a Deus com sinceridade e receber dele a renovação. As Escrituras Sagradas estão repletas de imagens que relacionam os insetos com realidades espirituais. A disciplina da formiga, a doçura da abelha, a vulnerabilidade do mundo terreno simbolizada pela mariposa, o julgamento e a restauração representados pela gafanhoto. Cada uma dessas criaturas carrega um propósito dentro da ordem divina, e quando aparecem repetidamente em um ambiente, podem indicar uma verdade que precisa ser observada com atenção. Deus não governa por acaso. Tudo o que acontece em sua criação possui um significado especial. Os profetas entenderam que a natureza refletia as condições espirituais do povo. Jeremias falou sobre uma terra devastada devido ao pecado. Isaías usou a imagem de um campo estéril para mostrar a infidelidade de Israel, e Amós viu em uma praga de insetos um aviso sobre um julgamento iminente. Essas descrições não eram apenas metáforas poéticas, mas sim manifestações profundas que revelavam o estado do coração humano. A presença de insetos na casa
pode ser um convite à reflexão, um alerta para avaliar quais aspectos da vida precisam estar em sintonia com a vontade divina. No Evangelho segundo Lucas, Jesus ensinou por meio de parábolas, utilizando elementos do cotidiano para transmitir verdades eternas. Ele comparou a fé a uma semente, a obediência a uma casa construída sobre a rocha e o reino de Deus a uma rede de pescadores. Seus ensinamentos mostram que as imagens simples da vida real podem revelar ensinamentos poderosos que transformam a alma e direcionam o caminho para uma existência mais plena e alinhada com o divino. Deus continua se comunicando por meio do que é visível para revelar o que não se vê. A presença frequente de certos insetos pode ser uma forma pela qual o Senhor chama a atenção, não com uma voz audível, mas com sinais que convidam à reflexão e ao entendimento. Nas Escrituras, o livro de Eclesiastes nos lembra que existe um tempo para cada propósito. Há períodos para plantar e colher, para crescer e podar, para abundância e provação. Deus permite diferentes estações na vida para moldar o caráter e guiar o coração ao que é verdadeiramente essencial. A natureza reflete esses ciclos, e o surgimento de determinados insetos pode indicar que algo está mudando, que estamos entrando em uma nova fase que exige sabedoria para ser compreendida. Nos Salmos, é proclamado que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento revela a obra de suas mãos. Esse testemunho não se limita à grandiosidade do universo, mas alcança até as menores criaturas da criação. Cada ser, por mais insignificante que pareça, faz parte de um plano divino. Se Deus criou cada um com uma função específica, não há motivo para ignorar quando algo incomum acontece ao redor. A mensagem da Bíblia é clara. Deus fala de diversas formas. Porém, somente aqueles que permanecem atentos à sua voz conseguem captar o que ele deseja mostrar. A falta de discernimento fez com que muitos deixassem passar sinais importantes sem perceber, desperdiçando oportunidades de entender o que está por trás do visível. Estar atento a esses detalhes pode abrir portas para uma compreensão mais profunda da vida e da vontade divina. Avisos que poderiam ter transformado o destino de muitas existências. A constante aparição de insetos em determinado local pode significar mais que um simples fenômeno natural. Essa presença pode ser um convite para enxergar além do que está visível e buscar nas Escrituras a mensagem que Deus deseja revelar. Jesus ensinou que aqueles que sinceramente procuram encontrarão e que os que chamam receberão respostas. O segredo está em não menosprezar aquilo que parece minúsculo, compreendendo que Deus pode utilizar qualquer coisa criada para despertar o coração e guiá-lo até Ele. As Escrituras estão repletas de exemplos onde elementos simples se tornam instrumentos poderosos de revelação. Assim como a sarça que ardia sem se consumir foi suficiente para chamar a atenção de Moisés, uma única semente serve para explicar o reino de Deus. E até mesmo um inseto pode lembrar que Deus continua falando por meio de sua criação. A Bíblia está cheia de sinais que Deus empregou ao longo da história para comunicar-se com seu povo. Do fogo que não queimava a sarça, até a nuvem que guiava os israelitas pelo deserto, cada fenômeno natural tinha um propósito definido: mostrar a vontade divina. Nada no universo ocorre sem um motivo. Mesmo os insetos, pequenos e muitas vezes ignorados, foram usados nas Escrituras como portadores de avisos, lembretes de disciplina e exemplos de perseverança. Nenhum detalhe é insignificante quando se trata da linguagem celestial, pois Deus utiliza toda a criação para transmitir sua mensagem e direcionar a humanidade. Portanto,
Prestar atenção a esses sinais pode ser a chave para compreender as lições que ele quer ensinar. Os ensinamentos que apenas são compreendidos por aqueles que permanecem atentos desde os capítulos iniciais da Bíblia revelam a importância dos insetos em momentos cruciais. No Egito, Deus os usou para executar juízo sobre uma nação que endureceu seu coração. No livro de Joel, representam tanto a perda quanto a restauração. Em Provérbios, a formiga é exaltada como um exemplo de previdência e trabalho ininterrupto. Cada menção carrega um significado profundo, ultrapassando o mundo físico para transmitir verdades espirituais valiosas. Nada na palavra divina ocorre por acaso, e quando um tema é reiterado, é porque seu ensinamento merece reflexão. A natureza reflete a ordem divina e Jesus usou elementos do mundo natural para ilustrar as verdades do reino de Deus. Suas parábolas transformavam aspectos do cotidiano em lições eternas. A semente que cai em terra boa, a videira que produz frutos, o grão de mostarda que cresce até se tornar uma árvore. Tudo na criação contém mensagens escondidas que aguardam ser descobertas por aqueles que buscam com sinceridade. A presença frequente de certos insetos ao redor de alguém pode indicar que algo precisa ser observado com cuidado, uma oportunidade para avaliar a vida sob a luz da palavra. Deus nunca deixou de se comunicar com seu povo. No Antigo Testamento, enviava sinais visíveis para orientar e corrigir. E no Novo Testamento, Jesus continua essa missão. Foi ressaltada a importância de distinguir os momentos espirituais. O desafio nunca foi a ausência de sinais, mas sim a dificuldade de perceber e reconhecer esses sinais. Muitas pessoas buscam respostas em acontecimentos extraordinários, esperando manifestações grandiosas, sem perceber que Deus continua se comunicando por meio das coisas simples. A Bíblia ensina que aqueles que possuem ouvidos para ouvir conseguem captar a voz de Deus nos pequenos detalhes do cotidiano. Os profetas compreenderam que a própria criação testemunha a relação entre Deus e seu povo. Isaías falou de montanhas que cantavam e árvores que aplaudiam a glória divina. Jeremias descreveu uma terra devastada como reflexo do pecado da nação. Amós viu pragas de insetos como sinal de um iminente julgamento. Nada disso era apenas simbólico, mas sim expressões concretas de verdades espirituais. A presença persistente de certos insetos em um lar pode ser uma maneira que Deus usa a natureza para chamar a atenção, indicando algo que precisa ser corrigido ou compreendido. No Evangelho de Mateus, Jesus alerta que onde estiver o tesouro de uma pessoa, ali também estará seu coração. Essa lição está ligada à advertência sobre a traça e a ferrugem que corrompem as coisas temporais. A fragilidade dos bens terrenos nos lembra que o que é eterno somente se sustenta em Deus. Se algo começa a se deteriorar, é um sinal para refletir sobre o valor do que possuímos e a essência do que realmente importa. A vida de uma pessoa, seja sua paz, sua estabilidade ou sua comunhão com o Senhor, exige uma reflexão sobre o espaço que o Eterno ocupa em seu coração. Deus permite eventos específicos para redirecionar o olhar para aquilo que realmente importa, pois somente nele se encontra a verdadeira segurança. O livro do Êxodo revela como Deus utilizou pragas de insetos para vencer a resistência de Faraó. Cada praga tinha uma intenção clara: não apenas punir, mas demonstrar o poder divino sobre tudo que o ser humano acredita ser imutável. Na trajetória dos israelitas, esses acontecimentos fizeram a diferença entre a escravidão e a liberdade, entre um coração endurecido e a entrega à vontade de Deus.
Os sinais na natureza sempre tiveram o intuito de orientar, corrigir e lembrar quem controla tudo. A repetição de certos ciclos na vida pode ser uma chance de parar e descobrir o propósito por trás do que está acontecendo. As gafanhotos, que em muitas passagens da Bíblia simbolizam destruição, também aparecem como um indicativo de restauração dentro das promessas de Deus. No livro de Joel, o dano provocado por esses insetos é seguido por uma palavra de esperança. O Senhor restaurará aquilo que foi consumido. Esse princípio revela que, mesmo quando parece que algo está sendo perdido, em Deus sempre existe a possibilidade de renovação. Quando algo na vida parece estar sendo atacado ou desgastado, há sempre uma chance de reerguimento sob o cuidado divino. A resposta de uma pessoa não é o medo, mas sim a sabedoria para compreender o que Deus permite e o que deseja revelar por meio disso. No livro de Jó, Deus responde às questões do homem mencionando a ordem da natureza. Seu discurso não foca em explicações filosóficas, mas na grandeza da criação e como tudo o que existe está sob seu domínio. Isso nos mostra que o verdadeiro entendimento não surge de analisar cada detalhe da vida, mas de reconhecer que Deus controla todas as coisas. Nesse sentido, qualquer acontecimento, por menor que pareça, pode ser um convite para lembrar essa verdade. Jesus ensinou que a fé deve ser semelhante à de uma criança, pronta para confiar e enxergar para além do imediato. Aqueles que endurecem o coração e buscam apenas explicações racionais podem deixar de perceber o que Deus quer mostrar. A persistência de certas marcas na vida de alguém é um convite para olhar de outra maneira, abandonar as distrações e focar no que realmente importa. A criação continua testemunhando a glória de Deus. E quem estiver aberto a escutar, encontrará em cada detalhe uma lição valiosa. Os Salmos afirmam que os céus declaram a glória de Deus. E esse testemunho não se limita às grandiosas obras do universo, mas alcança todas as partes da criação. Cada criatura tem um papel no plano divino, e quando observamos com atenção, percebemos que tudo tem um sentido. Essa percepção nos convida a uma conexão mais profunda com o mundo e com o Criador, reconhecendo que cada aspecto da vida faz parte de um desígnio maior. Quando algo se manifesta de forma incomum na vida de alguém, surge uma chance para aprofundar o significado por trás dessa experiência. Deus continua falando, porém, cabe a cada pessoa manter-se alerta à sua voz. O livro de Eclesiastes nos lembra que existe um tempo para tudo. Um momento para plantar e outro para colher. Uma fase para edificar e outra para pensar. A natureza reflete esses ciclos, e os insetos, como parte dela, podem sinalizar que uma etapa está chegando ao fim ou que algo novo está prestes a se iniciar. Nada no universo acontece por acaso, e quem busca orientação descobrirá que cada acontecimento faz parte do plano divino. As Escrituras nos ensinam que Deus é um Deus de ordem e propósito. Cada relato bíblico demonstra que seu plano não acontece de modo aleatório, mas sim com uma precisão que ultrapassa a compreensão humana. A vida de cada indivíduo está sob seu domínio, e até mesmo os detalhes mais simples podem revelar algo grandioso. O segredo está em não desconsiderar as mensagens que Deus está transmitindo, em procurar entendê-las por meio de sua palavra e confiar que Ele mantém controle absoluto sobre tudo. Jesus disse que os que procuram vão achar, e os que clamam receberão resposta. Deus continua comunicando-se por meio da criação, porém, somente os atentos perceberão o que Ele deseja revelar. A presença constante de determinados insetos não pode ser ignorada ou vista como mera coincidência. Um acontecimento natural não é apenas um evento qualquer,
mas sim um convite para parar, refletir e buscar nas Escrituras a resposta para o que Deus está revelando. A forma como Deus se comunica com o mundo permanece um mistério que apenas aqueles que o procuram com o coração aberto conseguem compreender. Ao longo dos tempos, a humanidade tentou traduzir a voz de Deus em sinais óbvios, esperando por grandes manifestações, revelações surpreendentes ou fenômenos sobrenaturais. No entanto, as Escrituras mostram que seu idioma é muito mais profundo, sutil e muitas vezes mais próximo do que a mente humana imagina. Assim como o céu revela sua grandeza e o firmamento mostra a obra das mãos divinas, os pequenos detalhes da criação são o reflexo do seu chamado para aqueles que estão dispostos a escutar. O erro mais frequente é ignorar o que parece insignificante, rejeitar o que não cabe na lógica humana e pensar que o espiritual aparece apenas em momentos impactantes. Porém, Deus se oculta no inesperado, no que passa despercebido, no que muitos considerariam irrelevante. A própria natureza está impregnada da sua presença e cada elemento carrega uma parte do seu propósito. Não existe canto no universo onde sua mão não atue, nem criatura que não desempenhe um papel dentro do perfeito equilíbrio que ele estabeleceu. Os céus, com sua aparente pequenez, desafiam a soberba humana em sua fragilidade. A insistência em sua capacidade de surgir nos momentos mais inesperados traz uma lição que ultrapassa o mundo físico e revela que o que parece pequeno pode carregar uma mensagem poderosa. O que muitos consideram insignificante esconde um propósito profundo, pois aquilo que é ignorado pode, na verdade, ser a chave para uma revelação maior. A forma como essas coisas se relacionam com o mundo, sua perseverança silenciosa e o papel que desempenham no ciclo da vida nos lembram que nada escapa ao planejamento divino. A questão não é se Deus está falando, mas sim se estamos dispostos a escutá-lo. Muitas pessoas passam a vida esperando por uma resposta que já foi dada, tentando encontrar uma sinalização que já foi mostrada, buscando uma confirmação enquanto tudo ao redor já testemunha sua vontade. O céu e a terra proclamam sua grandeza. As estações traduzem sua ordem, e cada ser retém o propósito para o qual foi criado. O verdadeiro problema nunca foi a falta de sinais, mas a cegueira de corações que se recusam a enxergá-las. O silêncio de Deus nem sempre significa ausência, mas, frequentemente, é um convite para prestar mais atenção. Muitas vezes, o que é ignorado é exatamente o meio pelo qual ele escolhe se comunicar. Nas Escrituras, as grandes transformações nunca se iniciaram pelo óbvio, mas sim pelo que foi desprezado. Uma chama em um arbusto no deserto, um som suave ao invés do barulho, uma criança em uma manjedoura, ao invés de um rei em um palácio. Deus continua falando de formas sutis que exigem sensibilidade para serem compreendidas. De forma semelhante, é possível compreender através do inesperado, a partir daquilo que muitos julgam sem importância, do que somente pode ser captado com o olhar do Espírito.